Ao vivo, online, em tempo real, agora não tem mais volta, hein? É momento da decisão. 1º de fevereiro, as equipes se enfrentam no estádio Mané Garrincha, Corinthians e Flamengo. É decisão, é o primeiro troféu do ano. Vale muito, vale grana, vale muito, vale status, vale troféu, galera da galeria. Vale troféu na galeria e de um lado o Corinthians. Aí no aquecimento, imagens recuperadas, não sei de quando, também o Flamengo no aquecimento. É bola rolando, um grande clássico do futebol brasileiro. Quem sai aí do futebol mundial? Porque ambas as equipes já conquistaram o torneio intercontinental, né? Mundial de clubes. Flamengo e Corinthians, dos maiores campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil. Juntos estão aí muitos títulos, muitas histórias e muitos milhões de torcedores. Vamos pro jogo, Brasil, vamos pro jogo, galera. Flamengo e Corinthians se enfrentando no estádio Mané Garrincha, domingão, 16 horas. A bola rola pra você. Vem comigo, Brasil, no estádio Mané Garrincha. O time carioca foi o campeão do Brasileirão, como você muito bem sabe, né? Terminando com 79 pontos, 3 à frente do Palmeiras. Já os paulistas bateram o Vasco na final da Copa do Brasil e ficaram com o título. Por pouco não foi Flamengo e Vasco essa Supercopa aí. Apesar da temporada vitoriosa ano passado, o Flamengo chega para a Supercopa em momento instável. A equipe perdeu 2 partidas seguidas pela primeira vez sob o comando do Felipe Luiz. Sendo batida por Fluminense e São Paulo, teve um início ruim no Campeonato Carioca e tenta voltar ao embalo do primeiro objetivo de 2026. O Corinthians tem apenas 2 vitórias em 6 jogos disputados na atual temporada e busca reviver o bom momento na reta final do ano passado. Coroada com o título da Copa do Brasil, Dorival Júnior utilizou as partidas do Paulistão e do Brasileirão para distribuir minutos ao elenco e preservar as principais peças visando a decisão contra o Flamengo. Transmissão ao vivo na Globo, TV Globo, GTV, Sport TV e Premier. O Flamengo do técnico Felipe Luiz. O Flamengo tem Lucas Paquetá como a grande novidade entre os relacionados. O jogador foi regularizado e está apto a estrear, mas deve começar no banco de reservas. Outra novidade é o retorno do zagueiro Danilo. Ele estava em recuperação de uma lesão sofrida ainda no ano passado e viajou com o grupo. De La Cruz também fica à disposição pela primeira vez em 2026. Provável Flamengo. Atenção, galera do Mengão. O Flamengo deve jogar com Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Pulgar e Carrascal, Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro. Este é o provável time do Flamengo. Quem tá fora é o Saul, né? Ainda se recuperando da cirurgia no calcanhar. Alan e Wallace e Ian, opção técnica. O Wallace e Ian não ia pro Bragantino, não deu certo não, foi? Não deu certo não. Agora a gente fala do Timão. Vai, Corinthians! Vamos falar do Corinthians, o Timão que tá querendo. O Timão tá querendo beliscar esse título aí em cima do Flamengo. Não é fácil, hein? Por isso que eu acho que isso aí vai ser decidido nos pênaltis. Esse campeonato tem tudo para ser decidido nos pênaltis. Essa Copa, a Supercopa do Brasil. O Corinthians do técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior mandará o Corinthians a campo com força máxima para a primeira decisão da temporada. As principais dúvidas estão no meio de campo, onde os volantes André, Matheus Pereira e André Carrillo brigam por 2 vagas ao lado de Ranielli. Mais à frente, Rodrigo Garro e Breno Bidon também disputam espaço entre os titulares. Provável Corinthians tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu, Ranielli, André Carrillo ou Matheus Pereira e Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Tem jogo, galera, tem jogo! E tem jogo sim. Quem tá fora, João Pedro Tchoca, retorna ao Brasil após negociação frustrada com o Torino da Itália. Não deu certo, foi reprovado nos exames médicos. Problema no joelho, será que foi aquele problema no joelho? José Martínez segue na Venezuela para emissão de um novo passaporte. Então, bora pro jogo que apita. Ah, meu amigo, é assunto sério. A arbitragem é assunto sério. Então, vamos colocar aí. Cadê o árbitro? Cadê o árbitro do jogo? Vamos ver quem é que vai apitar. Não me diga que é o Wilton. Não me diga que é o Wilton Pereira Sampaio. Faz isso não. É o Dick Vigarista? É o Dick Vigarista? O Rafael Rodrigo Klein? É o Klein? É o Klein que apita? Klein, Amanda Klein. É o Klein. Olha ele aí. Bom jogo pra ele, né? Bom jogo, que apite conforme as regras. Arbitragem, Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. Assistentes, Bruno Bosquilha, do Paraná, e Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul. Também do RS vem Jonathan Benkenstein Pinheiro. E no VAR, Rodolfo Toschi Marques. Tudo certo, tudo pronto pra bola rolar. E você vem comigo, claro. Agora eu quero saber de você o palpite, hein? O palpitômetro. 1-1 pra mim. 1-1 pra mim e pra você.
que é que vocês acham, hein? Flamengo e Corinthians. Bruno Henrique completa 7 anos no Flamengo com gols de recorde. Na onda de Paquetá. Olha o Paquetá. Tomara que o Paquetá não invente de tomar cartão amarelo, hein? Flamengo e Corinthians, Brasil. Flamengo e Corinthians. Flamengo interrompe negociação com o Bragantino por Wallace Ian. Não vai mais, não vai mais. Jovem já havia se despedido da equipe carioca, mas clubes encontraram entraves nas conversas nos últimos dias. Não deu certo, não deu certo. Isso é tudo problema de grana, problema de dinheiro. Como é que vocês vão pagar? Os clubes se acertaram em conversas para o pagamento na casa dos 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, com o Flamengo, mantendo a porcentagem do jogador de 20 anos. No entanto, os cariocas alegam que a proposta mudou quando foi oficializada no papel. Mudou, então volta o Wallace Ian. Ele estava triste porque agora voltou. A volta dos que não foram, Vamos lá, tem mais. Combinação de resultados faz Flamengo chegar vivo na última rodada do Carioca. Flamengo vai acabar ganhando isso aí ainda, hein? Flamengo, se deixar, vai acabar ganhando. Flamengo e Corinthians, galera, bola rola no estádio Mané Garrincha. Como é que o Corinthians pretende usar premiações se for campeão? Arsenal e Corinthians. Equipes disputam o título do primeiro torneio mundial de clubes organizado pela FIFA para o futebol feminino. Não sabia nem que estava acontecendo, rapaz. Arsenal e Corinthians, 15 horas, no Emirates Stadium, em Londres. Mas o quê? Não sabia. Por que eu não sabia? Eu não sabia. Cadê o que aconteceu aqui? As brasileiras conquistaram a classificação com a vitória por 1-0 sobre o Gotham dos Estados Unidos. É só semifinal e final, Gabi Zonotti fez o gol da vaga na reta final do segundo tempo. É o primeiro torneio mundial de clubes organizado pela FIFA para o futebol feminino. Já as inglesas avançaram com uma goleada 6-0 sobre o Asfar de Marrocos. O campeonato reúne as campeãs continentais da última temporada. O Corinthians levou a Libertadores enquanto o Arsenal faturou a Champions League. Isso mesmo. Campeão, 2,3 milhões de dólares. Olha aí, 11,9 milhões na cotação atual. Vice, 1 milhão de dólares, 5,2 milhões. Boa. Como é que o Corinthians quer gastar? Vamos pagar quem deve, né? Pagar quem tá devendo. Clube prevê pagar dívida de 23,35 milhões com o Tajeres, referente à compra do Garro. Premiação pode chegar a 23,7 milhões em caso de títulos. Tá aí então, o clube poderá arrecadar até 23,7 milhões, se ganhar, né? Se ganhar as duas, se não, aí diminui mais, né? Vamos ver, vamos pagar quem deve. Corinthians chegou em Brasília com grande festa de torcedores. Quais são os relacionados do timão do Corinthians? Quais são os relacionados do Corinthians para esse jogão da Supercopa? A Supercopa, cadê os relacionados do Corinthians para esse jogão? Jogão de bola, Corinthians com Hugo Souza, Cauê, Matheus Donelli, Felipe Longo, os goleiros, 4 goleiros, 4 goleiros laterais, Mateuzinho, Pedro Milans, João Vitor, Jacaré, Matheus Bidu e Hugo. Zagueiros Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e Kaká. Meio-campistas Rodrigo Garro, Raniel e Breno Bidon, André Carrillo, Charles Gui, Amorim, Matheus Pereira, Dieguinho e Bahia. Atacantes Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Caio César, Kaique, Guinegão e Pedro Raul. Pedro Raul voltou pro Corinthians depois de ter ido pro Ceará. Pedro Raul tá de volta, é um bom nome aí, hein? Se apertar, ele é melhor do que o Yuri Alberto. Voltou melhor, o Pedrão. Pedro Raul tá de volta, Pedro. Eu quero ver os treinadores. Vamos ouvir os treinadores. Eu quero ver Dorival Júnior. Eu quero ver o Felipe Luiz. Vamos ouvir os treinadores. O que é que eles têm a falar sobre esse jogo? O Felipe Luiz, depois de uma novela intensa por sua renovação nesse final de 2011, 2025, 2026. Agora tá aí, né? Tá pressionado, hein, filho? Ele tinha um planejamento. Na verdade, ele não queria jogar o Carioca com os titulares, né? Ele não tava afim. Mas aí foi obrigado por conta do Sub-20, que foi horrível. Então isso pesa contra o trabalho, planejamento dele, né? Vamos ver um pouquinho o técnico do Corinthians, o Dorival Júnior, falando com a gente, o Dorival Júnior, e depois quem vem é o Felipe Luiz, falando acerca da importância desse jogo. Felipe Luiz de um lado e do outro um cara que é acostumado a ganhar esse tipo de competição, hein? Esse cara, o Dorival, ele é especialista nesse tipo de competição, por isso que ele já ganhou 4 Copas do Brasil, porque ele sabe jogar essas partidas de mata-mata. Não é mata-mata, é um jogo único.
Então, de olho aí no técnico, no professor, no Dorival Júnior e também no Felipe Luiz. Vamos ver quem é que leva a melhor no dia de hoje, nesse confronto de gigantes Flamengo e Corinthians. Cadê o técnico do Flamengo? Cadê o técnico do Flamengo? Não, do Corinthians. Bora, Dorival Júnior, vai. Fala aí, Dorival. No próximo final de semana, você foi com força máxima nessa estreia do Brasileirão. Bom, eu acho que é um enredo que nós já conhecemos, né? O ano passado nós tivemos N jogos atuando dessa maneira, criando inúmeras oportunidades, não finalizando a partida e, de repente, em erros pontuais, acabamos tomando gols que nos tiraram uma possibilidade de estarmos muito melhor na fase anterior, no ano anterior, no campeonato anterior, e eu espero que não aconteça isso esse ano, que esse ano nós possamos corrigir o erro de hoje, naturalmente, entendendo ser um início, mas todo início ele requer um cuidado ainda maior, especial. Entendo que foi o time que menos se preparou para esse momento, tanto nós quanto o Vasco tivemos dificuldades em razão de virmos de 15 dias a mais do que todos, não fizemos uma pré-temporada adequada e estamos tendo que jogar praticamente revezando boa parte do elenco para que possamos ter a melhor formação possível no jogo de domingo. Tanto é que hoje as minhas alterações não foram técnicas, não foram táticas, foram muito mais no sentido de preservar o máximo possível para que possamos ter um time forte no domingo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Dorival aqui no fundo, Vinícius Lúcio central do Timão. Principalmente na primeira etapa, o goleiro Ronaldo do Bahia foi o melhor em campo e deve ter sido até eleito o melhor em campo, se não foi um dos melhores. Motivo de preocupação ou de alívio? Porque o goleiro do time adversário ser o melhor numa derrota quer dizer que o Corinthians foi bem, mas faltou melhorar as conclusões a gol? Isso deixa você aliviado pelo volume de jogo do Corinthians, a criação, ou deixa preocupado pela falta de gols? Eu acho que volume foi tudo que nós tivemos no ano anterior também. Nós tínhamos volume, nós tínhamos o domínio da maior parte da partida, nós tínhamos a troca de passes, nós tínhamos o maior percentual possível de posse de bola. Nos faltava matarmos os jogos. Eu acho que isso nós não podemos ter esse ano. Por isso que é uma preocupação grande e temos que ter uma atenção ainda maior. Até porque nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam na maior parte do tempo, como foram em muitas partidas do ano anterior, nos tirando assim uma possibilidade real de termos, de repente, uma colocação um pouco mais concreta ou mais correta por tudo aquilo que a equipe havia produzido. Hoje foi mais um jogo nesse sentido, como foi o jogo do Bahia no ano passado também. Foi praticamente igual ao mesmo roteiro de um filme que a gente já conhece. Dorival, boa noite. Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. Você falou que as suas substituições no jogo de hoje não foram técnicas, foram por uma questão física. Assim sendo, qual é o nível de preparação física que o Corinthians chega para o domingo, de 0 a 10? De 0 a 10 é a preparação que eles estão carregando do ano anterior. Nós não tivemos tempo de preparação. Então, nós temos que ter todo o cuidado possível. E dentro de todos os jogos que nós realizamos, eu acredito que esse seja talvez o sexto ou sétima partida, não tenho certeza. Nós nos preocupamos muito com tudo isso. Nenhum dos jogadores jogaram, à exceção do André, talvez tenha jogado 3 partidas seguidas. Os demais jogadores, nenhum, justamente para que nós possamos ter, no domingo, a possibilidade de tentarmos colocar o que temos de melhor em campo e preparados também para as necessidades eventuais por trocas, em que os jogadores todos estejam descansados e focados para um jogo de tamanha importância. Dorival aqui, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Olhando para frente, já falando justamente sobre esse confronto que vale a primeira taça do calendário do futebol brasileiro da temporada. O Caio César, a gente sabe, já passou por exames médicos. Imagino que sejam detalhes burocráticos para ele aparecer no boletim informativo diário da CBF, ser anunciado oficialmente. É um jogador com o qual tu contas para ser relacionado para essa partida. E se tu pudesse
dizer, a partir da ótica do adversário, o Flamengo hoje anunciou o retorno do Paquetá, é uma contratação de peso para o nosso mercado e, em princípio, ele também deve ser relacionado e já ficar à disposição justamente para essa Supercopa contra o Corinthians. Obrigada. É o que nós pensamos, assim como o Flamengo, com certeza, pensa da mesma forma. Eu acho que nós estamos fazendo um malabarismo muito grande para podermos contratar jogadores que venham e possam nos dar uma resposta, como tem acontecido, mesmo não tendo como investir. Está de parabéns o Marcelo e a diretoria pelo malabarismo que estão fazendo para buscarmos contratações. Vamos enfrentar um adversário poderosíssimo no domingo, que nesse momento, e felizmente pelo trabalho que lá foi desenvolvido, podem fazer contratações desse vulto, tirando um jogador de uma Premier League. Eu acho que isso daí é um fato importante, mas mesmo assim nós teremos um Corinthians valente, um Corinthians que vai entregar tudo o que for possível em busca de um grande resultado, mesmo conhecendo e respeitando os valores, a tradição e as qualidades da equipe adversária. São dois jogos que tiveram um contexto muito diferente. O jogo do ano passado, se vocês forem olhar, também teve um contexto muito difícil para a gente. Eles jogaram com o time completo, nós não. Hoje também foi um jogo descaracterizado por esse sentido, até nas trocas. E um jogo equilibrado, um jogo igualado, onde tivemos chances para começar a abrir o placar, eles também, e acabaram abrindo o placar. A partir daí ganharam muita confiança, conseguiram fazer o segundo gol de escanteio, mas, como eu falei, um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar, talvez por falta de treino. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. Desde que você assumiu o Flamengo e quando iniciou a temporada passada, com relação ao Campeonato Brasileiro, você sempre deixou claro que era um campeonato de regularidade, né? Que o campeão seria aquele que tivesse mais regularidade. Para esse ano, com esse calendário bem misturado, né? Supercopa, Carioca, Brasileiro já começando, você acha que essa regularidade ela pode ser mais difícil de ser alcançada e alguma surpresa acontecer por conta principalmente dos times que estão jogando Libertadores também, vão encavalar jogos atrás de jogos? O Flamengo joga agora contra o São Paulo, depois Supercopa, depois joga de novo no Brasileiro, ou seja, é um bem diferente do que foi ano passado, né? Não, ano passado também, um contexto super difícil. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo o que você quer no meio do calendário que é totalmente recheado de jogos, na qual é um privilégio poder jogar Libertadores, poder jogar finais da Supercopa. Para jogar a final da Supercopa você tem que ganhar um título. Para poder jogar a Recopa, para jogar a Recopa você tem que ganhar ou a Libertadores ou a Sul-Americana, portanto é um privilégio ter esse calendário recheado. E o que vai determinar muito é a força do elenco, do grupo, né? Então eu acredito que todos os times, todos os clubes vão passar por dificuldade nessa maratona de jogos. E nós temos que estar preparados porque estamos com um elenco muito forte. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do Voz do Ninho. Felipe, você vai ter 2 jogos agora bem difíceis, né? Contra o São Paulo e depois contra o Corinthians. Como que está a preparação, a condição física dos jogadores hoje? A gente notou ali que o Pedro joga 45 minutos de novo, o Alexandro. Você já pensa a força máxima contra o São Paulo, com o Jorginho, a Arrascaeta, esses jogadores retornando? Como que está hoje a condição física dos seus atletas? A condição física a gente vai ganhando a forma perfeita, competindo, ganhando minutos, né? Foi o caso de muitos jogadores que jogaram hoje, como você bem falou do Pedro e o Bruno, jogaram 45 minutos cada um, outra vez que já estava combinado, entre aspas. Alexandre só ia jogar 60 minutos, Varela só podia jogar 30 minutos, então foram trocas condicionadas, já combinadas antes do jogo, com a preparação física, e esperamos chegar contra o São Paulo com um número de jogadores, com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente. Felipe, aqui, a derrota de hoje complicou muito o Flamengo no Campeonato Carioca, depende agora de outros resultados para não ter que disputar um quadrangular e ter mais 2 jogos numa temporada que o calendário já está completo. Queria saber o quanto isso te preocupa, você que está sempre focado no calendário, está sempre olhando isso,
quanto à possibilidade de ter mais 2 jogos preocupa você e pode também atrapalhar o seu trabalho nesse início de temporada, visto que o Brasileiro já começa na quarta-feira? Obrigado. Bom, é uma possibilidade, temos que pensar em vencer o próximo jogo e, como você bem falou, depender de resultados, né? Mas só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu.